Doutora Denise Albano, nas eleições dos dias 6 e 27 de outubro aqui no Brasil, o eleitor brasileiro, de acordo inclusive com a velha imprensa, avançou muito no que diz respeito à sua opção pela direita, pelo centro e pela centro-direita. E agora, nos Estados Unidos da América, as eleições ocorridas nesses dias que antecederam o 5 de novembro, que é o dia D, a grande terça-feira, também houve um avanço que a própria velha mídia tem reconhecido em diversos canais, mundo afora. A direita avançou. Qual a avaliação que a senhora faz do resultado das eleições nos Estados Unidos da América? Qual é a sua percepção desses fatos? Minha percepção é de que o mundo, o povo, está se cansando dos excessos dessa esquerda, que ela sim é extremista. É extremista no sentido de querer tirar a tranquilidade de nossas crianças com a chamada ideologia de gênero, é extremista no sentido de estar aliada ao grande capital, usando a tal da agenda verde, exatamente para impor essas pautas que travam o desenvolvimento, o acesso da população, principalmente mais humilde, a uma maior qualidade de vida. É extremista no sentido de querer calar vozes dissonantes, de atacar as liberdades fundamentais. É extremista no sentido de investir muito no ódio entre pessoas, e aí essa esquerda extremista faz sempre um trabalho para jogar mulheres contra homens, negros, pretos e pardos contra os brancos, jogar aí imigrantes contra os nacionais. E o que temos é uma espécie de enfado, de cansaço da população com esses excessos da extrema esquerda, termina colgando aí lideranças políticas que não necessariamente têm a mesma visão sobre economia, por exemplo. No caso mesmo do Milei, que é visto como um extremista de direita por essa velha carcomida imprensa. Ele é um libertário, ele não é um nacional populista, como comumente querem associar essa caracterização ao Donald Trump, que é muito mais protecionista. Veja que também é colocado como representante dessa direita um Bukele, que atacou e, com toda a coragem, enfrentou a altíssima criminalidade que havia lá no seu país, em El Salvador, enquanto a Meloni, na Itália, não tem, digamos, uma preocupação tão central do seu governo quanto a essa questão da altíssima criminalidade. Nesse grande balaio, eles colocam todas aquelas lideranças políticas que simplesmente não rezam na cartilha dessa extrema esquerda. O povo está cansado, está absolutamente enfadado com esses excessos, e o recado do povo americano foi muito enfático. Veja que não apenas deu uma vitória maiúscula ao Donald Trump, inclusive vencendo naqueles estados que eles chamam de swing states, ou seja, aqueles estados que ora pendem para o Partido Republicano, ora pendem para os democratas. Nesses 7 estados, Trump venceu. Não apenas levou mais delegados, como também no voto popular, levou o colégio eleitoral, foi o mais votado entre os eleitores norte-americanos, homens negros, imigrantes latinos, na sua maioria, não votaram na esquerdista, votaram no Donald Trump, e o que eu vejo é essa sinalização. O mundo acena para o bom senso. Hoje, o que eles atacam como sendo extrema-direita, nada mais é do que o velho e bom senso.
equilíbrio, ponderação, de ver que o Estado não deve interferir tanto na vida das pessoas, o Estado não pode ser um gastador incontrolado, que as crianças e as famílias devem ser deixadas em paz. Então, bom senso, o equilíbrio volta, e o recado que vem dos Estados Unidos foi muito forte nesse sentido. Essa eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos vai repercutir aqui no Brasil, que tem um processo de avanço da ditadura em franco andamento? Eu acredito que sim. Eu diria que o chororô que se verifica aí na grande imprensa, desde um pouco antes das eleições, certamente eles queriam vender. Apesar do que seria um quase empate técnico, havia uma tendência a que a Kamala Harris fosse eleita. Veja que isso não se confirmou. A margem, a vantagem de votos do Donald Trump foi de cerca de 5 milhões a mais. Ele não apenas levou no voto chamado popular, como também teve o maior número de delegados. Ele só precisava de 270, teve mais de 300, levou o Senado, também tem maioria republicana na Câmara. A Suprema Corte, talvez ele venha indicar um novo ministro para a Suprema Corte americana. E o que sinaliza, eu diria, que é essa convergência de forças políticas. E lá nós não temos uma Suprema Corte ativista, como vemos aqui no Brasil. E hoje eu diria que os Estados Unidos sinalizam para o mundo, principalmente para o Ocidente, do qual o Brasil faz parte, de que o caminho é a liberdade. É o progresso dentro de uma sociedade ordeira. Veja que na Califórnia, e o PSOL é um entusiasta dessa ideia, deixou de ser considerado crime quem roubasse, furtasse coisas, mercadorias, de até cerca de $1.000, $950, o que dá mais de cerca de R$5.000. A população voltou atrás, aprovando em uma espécie de consulta popular. Nas eleições também decidem matérias que afetam a vida da população, no sentido de não mais aceitar essa regra, de repudiar essa regra. Furtou, roubou, não, continua sendo crime. E o que temos, de fato, é essa sinalização. O povo quer viver numa sociedade pacífica, ordeira, buscando cada um o seu progresso, tendo sua família protegida, seus empregos. Veja que eles criticam o Trump dizendo que ele é contra pobres imigrantes. Todo imigrante, e os Estados Unidos são uma nação feita por imigrantes, o que ele quer é que as regras sejam respeitadas, que ninguém saia entrando, e pode haver naquele meio terroristas, traficantes de drogas, de crianças, de pessoas, e o que ele quer é isso, controlar as fronteiras. E eu encerro fazendo essa indagação. Nós temos nossa casa, a gente deixa entrar na nossa casa toda e qualquer pessoa, a gente procura examinar quem tem acesso à pessoa que a gente convida a adentrar em nossa casa. A gente quer um pedófilo, a gente quer um traficante convivendo com nossos filhos? Por óbvio que não. É isso, ser solidário é uma coisa, ser leniente com a desordem na sociedade, com a instabilidade no seu país é outra coisa. Eu creio que no Brasil, daqui a 2 anos, eu diria que essa direita, né, que comumente chamam de direita, centro-direita, eu diria que os grupos anti-esquerda extremista, eu acredito que os representantes desse grupo sairão vitoriosos na eleição daqui a 2 anos, com senadores, deputados, governadores e, oxalá, presidente eleitos, que representem esse bom senso e não o extremismo que hoje a gente vê no país.